Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 79, para tirar férias remuneradas. Parte 2. Primeiro retornaram à entrada do sexto andar com Gate. Então, Ainz enviou uma mensagem para Auriole abrir um portal para o nono andar. Naturalmente, o portão entre o oitavo e nono andar funcionava sem problemas. Se não fosse esse o caso, era altamente provável que o sistema Ariadne fosse acionado. Realmente não havia necessidade de pegar este caminho indireto. Embora ele não pudesse teletransportar todos para lá de uma vez devido ao limite de capacidade do anel de Ainz ou Go'uld, ele poderia ter feito a viagem 2 vezes. Foi apenas a extrema cautela de Ainz que o fez passar por todos esses problemas apenas para dar às elfas a impressão errada. O fato era que ele estava extremamente relutante em mostrar as habilidades do anel para as forasteiras. Os subordinados de Coquiltos, que estavam de guarda, curvaram suas cabeças profundamente com a chegada de Ainz. Obrigado por seu trabalho. Ainz deu-lhes uma rápida saudação magnânima, condizente com as gravitas de um governante. Seguindo Aura e Lumiere, as 3 elfas saíram do portal e se agruparam. Elas ficaram atônitas no momento em que viram os monstros se curvando para Ainz. Não era como se os vassalos de Coquiltos estivessem sendo hostis. Essa foi uma reação natural. Era o mesmo se uma pessoa normal passeasse por uma floresta e do nada visse um tigre surgindo de um arbusto. Uma das elfas recuou um pouco. Sua falta de ação diante da entrada estava incomodando Mari, que caminhava atrás delas. Mesmo que ele tenha apenas a empurrado levemente, restringindo muito de sua força, foi fatal para o senso de equilíbrio da elfa já bastante tensa. Ai lamentou enquanto caía miseravelmente no chão. As outras elfas ficaram pálidas, embora imediatamente tentassem levantá-la, a elfa caída teve problemas para se reerguer. Parecia que todas as forças tinham fugido de suas pernas. Não tenha medo. Em Nazarick não há ninguém que ousaria lhes machucar. Se sim. Dificilmente estavam duvidando das palavras de Ainz, mas mesmo assim, sua tensão não diminuiu. As elfas ao lado dela estavam balançando a cabeça rapidamente, seus cabelos eram jogados de um lado para o outro rapidamente devido à imensa velocidade com que faziam. Quanto à elfa ainda no chão, parecia que ela estava à beira das lágrimas. Ainz poderia dizer com confiança que teria problemas se isso continuasse. Ele tinha que, no mínimo, acalmar um pouco seus corações. Vamos descansar um pouco antes de irmos para o refeitório. Gate. Aura, pegue-a. Beleza. Não há necessidade de fazer algo assim, Aura-sama. Tá tudo bem, relaxa aí. Vem cá. Aura rapidamente levantou a elfa, ignorando suas súplicas, e a colocou sobre o ombro. Entendendo, como ela usava uniforme de trabalho, não havia como espiar por debaixo de sua saia. O lugar conectado pelas extremidades escuras do gate era os aposentos de Ainz. Em seu interior havia 3 empregadas curvadas com equipamento de limpeza. Vejo que estão fazendo um bom trabalho. Não vou demorar muito, vim apenas descansar um pouco. Eu não me importo se continuarem com seu trabalho. As empregadas responderam afirmativamente e se curvaram novamente enquanto os demais convidados saíam do gate. Boquiabertas, as elfas começaram a observar o ambiente, pareciam um bando de idiotas. Aparentemente acharam tudo ao seu redor bastante exótico, diferente da casa dos gêmeos. Também pareciam menos tensas em comparação com antes, provavelmente porque as empregadas regulares eram muito mais agradáveis do que os vassalos monstruosos de Coquiltos. Aura. Deixe-a sentar naquela cadeira ali. Depois que Ainz apontou para a cadeira de Albedo, Aura rapidamente colocou a elfa lá. A mesa de Albedo estava impecável como sempre. A propósito, a mesa de Ainz também estava impecável, embora em um sentido diferente da palavra. Muito obrigada. Ainz tentou falar o mais gentilmente possível para a elfa sentada e cabisbaixa, não há de quê. Eu posso entender seu choque,
Mas como eu disse antes, pode relaxar. Ninguém em Nazarick faria mal a você, então peço que fique menos tensa. Bem, não é como se essas palavras trouxessem alívio imediato e milagroso. Ains virou as costas para as elfas, foi até uma das empregadas e deu uma ordem em tom de voz bem compassivo. Em breve vamos ao refeitório. Certifique-se de que não encontraremos ninguém, exceto as empregadas durante nosso caminho até lá. Faça a mesma coisa no refeite. Refeitório, ele queria dizer, mas em vez disso, ignore essa última parte. Não há nenhum problema com o refeitório sendo usado como de costume. Em vez disso, seria melhor usarem-no como fazem normalmente. Sim, irei imediatamente. Com sua licença. Sinto muito por interromper seu trabalho, conto com você. Não há o que desculpar, Ain-sama. Ele a abordou porque era a empregada que estava mais perto, mas o modo como ela olhava vitoriosa para suas colegas, deu a entender que ela pensava diferente. Suas colegas franziram um pouco a testa com inveja tangível. A empregada recém-ordenada deu meia volta para suas colegas e saiu da sala a passos largos. Ains podia sentir, o que deveria ser raro para alguém de sua raça, as outras empregadas olhando fixamente para suas costas. Sem dúvida, seus olhos estavam cheios de expectativa ansiando por qualquer ordem especial. Aliás, ele não conseguia perceber nada de Lumiere, provavelmente porque ser sua dama de companhia já denotava um cargo especial por si só. Parecia que ele estava pisando em ovos. Obviamente as empregadas não tiveram intenção de causar isso. Ain se forçou a desviar o olhar das empregadas para as elfas. Ele confirmou que agora respiravam normalmente. Parece que não há mais problemas, vamos indo então. Ele não queria apressá-las, pois achava que seria forçoso, mas também não queria perder tempo demais aqui. Depois que confirmou que a elfa poderia andar novamente, Ains assumiu a liderança e saiu da sala. As empregadas foram sumariamente ignoradas, deixadas com olhares desgostosos para trás. Enquanto estavam a caminho do refeitório, às vezes ele podia ouvir os suspiros de admiração das elfas atrás dele, dizendo incrível e que lindo. Ains queria se gabar, mas se conteve e continuou a avançar sem olhar para trás. Eles finalmente chegaram ao refeitório sem encontrar nenhum outro NPC ao longo do caminho. O trajeto demorou mais do que o normal por causa da lentidão das elfas estupefatas, também porque Ains diminuía o passo enquanto passavam pelos lugares que ele tinha orgulho especial. Resumindo, não houveram outros incidentes. O refeitório de Nazarick foi criado com base nos refeitórios de empresas e escolas. Curiosamente, nem a escola que frequentou ou a empresa que trabalhou tinha um lugar assim, então ele não sabia se era uma representação acurada. Em contrapartida, seu ambiente era um pouco diferente de um restaurante. Esta foi a primeira visita de Ains desde a época em que visitou todos os estabelecimentos em Nazarick, logo depois que vieram parar nesse mundo, mas parecia que nada havia mudado muito. Ele podia ouvir burburinhos das moças envolvidas em conversas animadas, assim como o som de talheres. Provavelmente estava cheio de empregadas regulares e outros que também trabalhavam no 9º andar. Talvez houvesse guardiões de área presentes. Era um pouco tarde para o almoço, mas talvez devido ao sistema de turnos o local ainda estava animado. Se pudessem ver as empregadas almoçando pacificamente, as elfas deveriam entender que tipo de lugar era aquele. Elas poderiam sentir-se deslocadas, mas ainda assim, essa atmosfera do dia a dia deve acalmá-las. Foi por isso que ele não ordenou que esvaziassem o refeitório. Mas no momento em que Ains entrou, o clima mudou de repente. Primeiramente, ficou em completo silêncio. As vozes alegres de antes e os sons animados dos que se banqueteavam desapareceram completamente. O clima ficou frígido, estava completamente inadequado para um refeitório. Então, todos encararam Ains, seus olhos prestavam atenção, enquanto seus corpos não moviam um músculo. Era como se ele fosse um forasteiro. Como se fosse um heteromorfo com karma negativo que acabou de entrar em Alfheim. Não se importem conosco.
continuem com o seu almoço. Alguns aqui e ali, principalmente as empregadas regulares, começaram a comer novamente ao ouvir o que Ains disse, mas não havia indicação de que as animosidades retornariam. Todos comeram em silêncio. Ains não queria interromper o almoço de ninguém. Ele começou a se sentir um pouco isolado, mas, pensando bem, não era como se não pudesse entender como se sentiam. Se um seu que nunca tinha visitado até agora aparecesse de repente no refeitório, provavelmente seria assim. Suzuki Satoru faria o mesmo nessa situação. Quem sabe fosse diferente se fosse uma microempresa, daquelas em que patrão e funcionário fossem mais próximos. No meu caso, é praticamente impossível. Seria extremamente difícil mudar de repente sua imagem como o admirável ditador Ain-sama para o Ain-san amigão da vizinhança. Talvez se descobrissem que ele era um idiota, tal mudança poderia ser possível, mas ele não conseguia se ver suportando o desprezo de todos, o que era improvável. Bem, vamos entrar. Virando-se para o trio, Ains tentou observar discretamente as reações das elfas. Nem precisou de muito tempo para notar como seus ânimos haviam despencado. Algo compreensível. Elas certamente notaram que antes havia um clima harmonioso no refeitório. Foi isso que ele quis dizer com o súbito heteromorfo em Alfen. Não havia como reverter, pelo menos ele não conseguia pensar em um modo. Talvez se acostumem com o tempo. Ains entrou no refeitório com pensamentos não tão otimistas. Ele não queria deixar as empregadas ainda mais tensas, então se aproximou de uma mesa aleatória mais afastada e apontou para o assento em frente ao seu. Sentem-se. As elfas começaram a se olhar com expressões perturbadas. Deu a entender que estavam tentando decidir quem ficaria presa com o ônus de sentar diante de Ains. Essa conclusão fez muito sentido. Entendi. Talvez os costumes élficos sejam diferentes dos nossos, então vamos manter a informalidade e não nos preocupemos com isso. Ele tentou jogar um verde, agindo como se interpretasse sua hesitação de forma diferente. Não seria bom se hesitassem muito, ele também temia a reação dos gêmeos se elas ficassem muito indecisas. Por favor, pode se sentar à minha frente. Ains apontou para a elfa de pé na parte de trás. Se bem lembrava-se, ela sempre ficava mais atrás, então achava justo que ela fosse a escolhida para ficar de frente a ele. Honestamente, Ains não queria ser tratado como uma espécie de fardo. Dito isso, como alguém que entendia seus sentimentos muito bem, ele decidiu ser prático. Foi rápido depois disso. Os assentos ao lado da elfa escolhida foram imediatamente ocupados. Aura e Mari sentaram-se ao lado de Ains. Ele queria dizer muitas coisas sobre o fato de Lumière estar de pé atrás dele, mas decidiu ficar calado. Bem, esta é a minha primeira vez usando o refeitório, então me explique um pouco sobre como funciona. Ains perguntou a Lumière, pois, como uma empregada regular, ela certamente usou o refeitório exatamente como suas colegas empregadas estavam fazendo agora. Vou pedir, já sei. Eu quero pedir bebidas, há algum tipo de cardápio. Há bebidas gratuitas e um sistema de buffet. Há um self-service de bebidas e saladas simples bem ali. Olhando para onde Lumière apontava, ele podia ver uma fileira de jarras que pareciam conter as bebidas. Ao lado havia uma pilha de pratos. Também é possível selecionar pratos do cardápio. Interessante. Como o chefe está na cozinha, acredito que ele irá preparar qualquer prato que o senhor desejar, Ain-sama. Ele está aqui. Mas não há necessidade. Se houver um cardápio fixo de almoço, vamos apenas selecionar os pratos de lá. Lumière entregou uma folha de papel. Era um cardápio com inscrições em japonês. As elfas provavelmente não seriam capazes de ler isso. Sendo assim, já ouviram falar de Katsudon? As elfas negaram. Aura, Mari, o que essas elfas costumam comer? Apenas a comida normal, ué? Se sim. Na maioria das vezes, é o mesmo que o nosso. Nesse caso, os gêmeos nunca provaram Katsudon. Não?
Eles geralmente recebiam suas refeições pelo delivery interno e também podiam vir almoçar aqui quando quisessem. Você nunca comeu katsudon? A gente já comeu. Provavelmente é só que elas não sabem o que é pelo nome. Ah, então é isso? O cardápio não tinha nenhuma imagem anexada, então era lógico que não podiam fazer uma associação entre aparência e nome. Ains queria pedir a recomendação do chefe, mas temendo a situação em que lhe diriam que tudo era recomendado, ele decidiu não o fazer. A propósito, isso me lembra de algo. Vocês costumam comer carne? Depois que viu as elfas assentirem, Ains selecionou um item do cardápio. Gostaria de bife de hambúrguer para todos. Quanto aos molhos, a demi-glace, molho japonês e molho de creme de mostarda. O senhor também pode selecionar arroz ou pão para acompanhar. Que tal pão e demi-glace? Ele sabia como era demi-glace e molho ao estilo japonês, mas se perguntou qual seria o sabor do creme de mostarda. O fato de não poder saboreá-los devido a seu corpo era lamentável. Quero. Eu também. Ou mesmo para Mimi. Seguindo as vozes enérgicas dos gêmeos, as elfas também concordaram rapidamente. Parecia que não havia objeções. Então, esse será o meu pedido. Ufa! Ains respirou fundo. Não parecia que Lumière iria à cozinha retransmitir o pedido. Ains se perguntou o porquê. Talvez alguém que estivesse trabalhando aqui viesse receber. Em relação às bebidas, Ains-sama. Oh! Me esqueci completamente. Cada um peça o que quiser. Todos concordam? Sim. Então eu mesma terei a honra de escolher sua bebida, Ains-sama. O que será? Algo adequado a, melhor ainda, traga-me um café quente. Como desejar. Os outros foram buscar suas bebidas com Aura liderando o bando. Subitamente, a cozinha ficou barulhenta depois que Lumière entregou o pedido para alguém. Enquanto olhava na direção, alguém saiu da cozinha. Havia um cutelo gigante pendurado em sua cintura e um imenso oca nas costas. Seu torso estava nu, exibindo um corpanzil com uma imensa tatuagem em seu peito, onde lia-se carne fresca. E, por fim, uma corrente de ouro no pescoço. Embora seu rosto possa parecer o de um orc, ele era um orca, uma espécie semelhante que estava muito mais próxima das feras selvagens. Havia uma toque blanche branca em sua cabeça e um avental, também branco, em volta da cintura. Este homem era o guardião de área do refeitório e o supracitado head-chefe de Nazarick. Shirouto Tokito. Ele rapidamente correu para Ains e genuflectiu assim que chegou. Isso não vai sujar suas roupas. Foi a primeira coisa que Ains pensou ao ver a cena. Ains-sama. Seja muito bem-vindo. Há quanto tempo, Shirouto Tokito? Fico feliz em ver que é o mesmo de sempre. Ah! Embora Ains tenha dito que não tenha mudado nada, a última vez que o encontrou foi quando visitou todos os NPCs. Como fazia tanto tempo, ele não estava exatamente confiante em perceber mudanças, isso se tivesse acontecido alguma. Parece que você andou emagrecendo, ou é impressão minha? Se a Ains-sama acha isso, então é a verdade. Não é para pensar assim. Ains engoliu suas palavras. Percebi a ausência do seu pedido, Ains-sama, mas agora eu entendi tudo. Um sorriso másculo, embora ele não pudesse ter certeza, pois não entendia as expressões de bestas feras, brotou no rosto de Shirouto Tokito. Nada disso, você não entendeu foi nada, pensou. Finalmente alguém tinha entendido as intenções de Ains. Lamentavelmente, ele não julgava ser o caso. Eu devo preparar um prato adequado para um ser supremo, para o supremo governante de Nazarick, Ains-sama. Enquanto Ains mentalmente murmurava lá vai ele inventar moda, Shirouto Tokito levantou-se com vigor e gritou na direção da cozinha. A partir de agora é vai ou racha. Façam um prato adequado para o Ains-sama. Declaro que começou o festival de comida, e digo mais, não vai parar por pelo menos uma semana. Os sons de admiração vieram das empregadas que ouviam atentas. Ei, volta aqui. Ah! Shirouto Tokito voltou para Ains e novamente genuflectiu.
Era difícil dizer isso para alguém berrando sem parar: eu vou fazer isso. Vou fazer aquilo. De modo geral, Ainz costumava concordar com os desejos dos NPCs, mas isso já era abusar de seu bom senso. Parece que houve um problema de comunicação. Apenas confirmando, você sabe que eu não posso comer devido ao meu corpo, certo? Ah! Então devemos fazer algo que possa ser apreciado pela visão e pelo olfato. É isso que o senhor tem em mente, não é, Ainz-sama? Entendido. Ainz chamou a atenção de Shihoto Tokito enquanto ele tentava se levantar. Ei, volta aqui. Ah! Não seja precipitado. Estou tentando dizer que não posso comer, então não desperdice nenhum ingrediente. O que está dizendo Ainz-sama? Nenhum ingrediente usado para servi-lo poderia ser considerado um desperdício. Mentiras eu não digo. Disse Shihoto Tokito enquanto levantava-se e olhava para o refeitório. Isso provocou uma salva de palmas. Não apenas as empregadas, mas até mesmo Aura e Mari se juntaram ao coro. Em pânico, as elfas rapidamente fizeram o mesmo. Vocês não precisam imitar até isso. Ainz resmungou internamente. Se me der licença, vou começar imediatamente. Ei, volta aqui. Ah! Ainz juntou toda a honestidade de seu ser e falou para o já genufletido Shihoto Tokito. Veja bem. Eu não vim aqui para comer. Eu vim para ter uma conversa agradável, entendeu? Uma conversa agradável. Eu sei que deseja me dar boas-vindas com o melhor de suas aptidões culinárias, mas no momento não faço questão. Entende que eu apenas desejo ter uma conversa calma com minhas convidadas. Ainz podia entender o porquê Shihoto Tokito estava tão fanaticamente motivado. Alguém como o governante de Nazarick, que raramente visitava o lugar, estava presente. Ele provavelmente só queria dar as melhores boas-vindas possíveis, mas não era para isso que viera. Ah! Então vou deixar todas as mesas reservadas para o senhor. E, volta aqui. Ah! Não faça tempestade em um copo d'água. Vou repetir só mais uma vez, só vim aqui para bater um papo. Não há necessidade de exageros, entendeu? Ainz deu uma olhada rápida para os outros, especialmente as elfas, e notou que estavam apenas olhando para ele com expressões sérias. As empregadas já estavam meio afastadas de seus assentos, preparadas para sair a qualquer momento. Os gêmeos agiam como se isso fosse normal, enquanto as elfas pareciam estar com medo de que a situação saísse de controle. Mesmo que ele tenha selecionado esse lugar especificamente porque não queria que as elfas se sentissem assim. Não é falsa modéstia, eu só vim aqui para isso. Continue o que estava fazendo antes. Por favor, me trate como faria com qualquer outro hóspede. Ah! Mas tratar um ser supremo como o senhor da mesma forma que os outros. Ainz não poderia ser culpado por usar meios dissimulados. Ele limpou a garganta e mudou seu tom para soar mais sério. Shihoto Tokito. Ah! Estou dizendo que quero que esse lugar fique do mesmo jeito que estava quando entrei. Se fez seus afazeres da forma correta, por que eu precisaria pedir algo a mais? Ou está tentando fazer um prato especial porque tem algo a esconder? Shihoto Tokito engoliu em seco e fez uma expressão cheia de determinação, ou era o que parecia para Ainz. Me permita a palavra, Ainz-sama. Seu humilde servo, a quem foi confiado esse local pelo Ser Supremo Amano Maitotsu-sama, nunca fez uma única coisa que lhe causasse vergonha. Eu sei. Shihoto Tokito parecia intrigado com a resposta instantânea. Mesmo que eu não passe muito tempo aqui, posso ver que você é dedicado ao seu trabalho e é verdadeiramente leal àqueles que chama de seres supremos. Minhas palavras foram bastante impensadas. Permita-me uma retratação, peço que me desculpe. Ainz inclinou a cabeça. Ainz-sama. Não faça isso, eu imploro. Um ser supremo como o senhor se curvando para mim. Por favor, erga seu nobre rosto. Ainz lentamente levantou a cabeça e olhou diretamente para Shihoto Tokito. Shihoto Tokito.
Estou feliz que aceitou minhas desculpas. Mas eu quero que entenda. Eu só quero ter uma conversa e dar uma olhada em como você e esse lugar são no dia a dia. Apenas me trate como um convidado normal. Shiroto Tokito resmungou um pouco, mas ele aparentemente chegou a um acordo consigo mesmo e assentiu. Entendido. Ótimo, é assim que eu gosto. Pode chegar o dia em que convidaremos VIPs, pessoas importantes de outros lugares, para Nazarick. Quando este dia chegar, você poderá mostrar todo o seu talento culinário. Estarei contando com você. Ah! Mas o senhor se curvou para mim. Meu arrependimento por duvidar de você me levou a fazer isso, mas também pode considerar como meu pedido de desculpas ao Amano-mação, que confiou a você esse lugar. Shiroto Tokito deu um sorriso sem graça, uma expressão de derrota diante de tal explicação. Como se nada tivesse acontecido, ele imediatamente voltou à sua expressão habitual. Claro, todos os ditames acima eram exatamente o que parecia do ponto de vista de Ains. Nesse caso, Ains-sama, com sua licença, eu vou voltar ao trabalho. Ains observou as costas de Shiroto Tokito quando ele saiu e levantou a voz um pouco para que alcançasse todos no refeitório. Desculpem-me pelo incômodo. Espero que todos voltem a almoçar sem se preocupar. Como se estivessem substituindo a presença de Shiroto Tokito, Aura e as outras voltaram para a mesa. Em algumas das mesas aqui e ali, as empregadas começaram a comer novamente. Parecia que a atmosfera estava menos tensa agora. Aparentemente o incidente com Shiroto Tokito ajudou a aliviar um pouco o clima. Aura e companhia seguravam suas bebidas preferidas enquanto Lumiere servia o café de Ains. Ele podia sentir a fragrância rica do café, um cheiro misterioso com notas de algum tipo de fruto silvestre. Yggdrasil nunca teve colaborações com marcas famosas, mas tinha muita variedade de itens e alimentos. Os jogos normais provavelmente só colocariam um simples grão de café, mas Yggdrasil tinha muitas variedades. Cada uma também foi classificada de forma diferente, com as de maior nota trazendo os melhores efeitos da comida. Portanto, os grãos do inventário de Nazarick eram de boa qualidade e esse café deveria estar delicioso. Só o aroma já me diz que é um café de qualidade. Mas será que o gosto é frutado? Enquanto melancólico por seu corpo não ser capaz de provar, Ains esperou até que todos tomassem seus lugares para falar. Bem, vamos conversar enquanto saboreamos nossas bebidas. Duas das elfas tinham refrigerante de melão enquanto a outra tinha chá verde com gelo. Seguindo as palavras de Ains, elas tomaram um gole. A dupla do refrigerante de melão piscou surpresa, levando as mãos à boca. Dada a reação, certamente acharam delicioso. Uau, que gostoso! Tão doce! As duas rapidamente esvaziaram seus copos. Ains estava contando que isso acontecesse. Ele falou gentilmente com elas. Que tal pegarem mais? Podemos mesmo? Por favor, deixe-nos fazer isso. As duas imediatamente assentiram e se dirigiram à seção de bebidas. Praticamente andavam saltitantes. Fico feliz que elas gostaram. Ah, sim. Ains falou com a elfa restante. Ela provavelmente também estava interessada em suas bebidas, pois rapidamente terminou seu chá e se levantou. Em contrapartida, ambos os gêmeos foram de refrigerante e cola e pelas suas expressões, parecia algo corriqueiro para eles. Muitas coisas inesperadas aconteceram no caminho, mas ao que tudo indicava as elfas haviam se acalmado. Elas não pareciam mais duvidar de tudo o que ele dizia só por ser um dead. Não tem erro, coisas doces sempre acertam na mosca. Não há mulheres que odeiam coisas doces. Uma mulher que pode resistir a coisas doces simplesmente não existe. E, Moximoshi-san, você estava certa o tempo todo. Eu pensei que era apenas uma desculpa para ser tão gulosa. Em sua mente, as outras duas integrantes femininas da Ains ou Gon fizeram gestos afirmativos, embora os slimes não tivessem pescoço. E dada a maneira como as elfas agiram, isso contava como prova amor de que sua antiga amiga tinha razão. Ainda assim, ele ainda tinha suas suspeitas.
Finalmente chegou a hora. Eu passei por muitas simulações mentais, mas ainda não sei se é a melhor hora para iniciar uma discussão sobre o reino élfico. Ainz lembrou-se do que ouvira das elfas quando se encontraram pela primeira vez. Não havia um nome para o país dos elfos que dizia estar localizado na Grande Floresta do Sul. Albedo supôs que era porque nunca tiveram a necessidade de abrir relações diplomáticas com outras raças, até porque todas as nações situavam-se bem longe de suas fronteiras. Como não precisavam identificar sua terra como algo separado do resto, bastava chamá-la país. No entanto, parecia que depois de ser governada por tanto tempo por um rei, estava sendo chamada de reino élfico. Segundo relatos, esse rei era muito forte. Quais eram seus pontos fortes e suas classes era algo que não conseguiam descobrir. Nesse ponto, as elfas olharam para os gêmeos, provavelmente se indagando por que não sabiam. Atualmente, o país dos elfos estava envolvido em hostilidades com a teocracia. Além disso, o povo élfico era vendido como escravo depois de serem capturados pela teocracia. Quando começou e o que motivou a guerra eram perguntas para as quais essas elfas não tinham respostas. Essa falta de informação foi porque lá não tinha um sistema de educação padronizado. Além do mais, as elfas também não tinham interesse em aprender sobre tais assuntos. Embora depois de ouvir o que elas disseram, parecia que foram minimamente instruídas sobre habilidades e conhecimentos mais importantes, principalmente no que tangia conhecimento sobre monstros. Talvez sentissem que história e assuntos semelhantes não eram úteis o suficiente para serem ensinados. Quando indagadas sobre os elfos negros em seu país, elas responderam que, embora nunca os tivessem visto, sabiam que existiam. Na verdade, Aura e Mari foram os primeiros que conheceram. Elfos negros era possivelmente uma minoria no reino élfico, mas não parecia que tinha ocorrido uma guerra racial entre elfos. Dito isso, considerando a falta de conhecimento desse trio, era perfeitamente possível que simplesmente não soubessem disso. E que poderia desconsiderar tudo o que disseram. Essa foi toda a informação que Ainz conseguiu obter naquele momento. Ele tinha que se contentar com uma informação tão escassa só para que elas não suspeitassem. Mas agora ele tinha uma ótima desculpa para ser proativo em suas perguntas. A paciência é uma virtude, como diz o ditado. Bem, acho que eu devo dar as cartas. Será que começo dizendo que quero abrir relações diplomáticas entre nossas nações? Ou que tal dizer que eu quero ir a uma aldeia de elfos negros para encontrar amigos para Aura e Mari? Elas estariam em guarda se a conversa fosse a respeito de algo a nível nacional. Era mais fácil fazê-las falar se fosse um tema simples de simpatizar. Além disso, ele não precisaria mentir, pois a segunda opção era o que o motivava. Ainz era do tipo que podia mentir sem titubear, mas isso não significava que gostasse. Era só que ele não hesitaria se houvesse algum benefício a ser obtido. Também era melhor não mentir, pois poderiam descobrir a verdade mais tarde. Esse seria o caminho mais fácil, mas não consigo imaginar como a Aura e o Mari vão reagir se eu disser na frente deles. Ele temia que se sentissem obrigados a fazer amigos. Ele mesmo sabia que a amizade era algo que se formava gradualmente entre pessoas de interesses em comum. Algo advindo de uma obrigação simplesmente não seria verdadeiro. Ainz se lembrou de seus amigos de Yggdrasil, seus ex-companheiros de guilda. Amigos que fizera durante encontros casuais e por meio de acasos do destino. Só que ele não sabia se as crianças precisavam fazer amigos ou não. Ainz, ou mais precisamente, Suzuki Satoru não teve nenhum durante sua infância e, segundo ele mesmo, isso não lhe causou nenhum problema. Ainz era desses, mas estava pensando em ajudá-los a fazer amigos porque Yamaiko costumava dizer há muito tempo. Ao mesmo tempo, ele também se lembrou de Hubert respondendo com isso é como aqueles sonhos impossíveis do pessoal que vive num mundo diferente do nosso, rindo sarcasticamente de suas palavras. Ainz não sabia julgar qual lado tinha razão. De todo modo, não havia nada a perder por ter amigos. E se eu parar de pensar nisso em termos de fazerem amigos e dizer que se trata de conhecerem elfos negros? Se fizerem amigos ou não,
Aí depende deles. Claro, ainda prefiro que eles façam. Porém, um fator a se levar em conta era a extrema disparidade de poder entre as duas partes. Isso não seria um obstáculo para o desenvolvimento de amizades. Todos eram iguais em Yggdrasil. Ainz franziu o senho quando alguns de seus amigos vieram à mente, mas ele imediatamente balançou a cabeça, limpando essas memórias. Dificilmente teriam se tornado amigos se tivessem se conhecido no mundo real com suas desigualdades sociais. Com esse pensamento, o primeiro passo consistia em abordar os elfos negros no reino élfico em termos iguais. Elfos negros do alto escalão do reino feiticeiro se amigando com a minoria de elfos negros do reino élfico não seria uma boa combinação. Além de tentar esconder nosso status o máximo possível. Será que todos os pais pensam isso? Eu me pergunto como Touchin-san fazia isso, uma pena eu não ter pedido mais detalhes. Enquanto Ainz se preocupava com a conversa vindoura, as elfas voltaram para seus lugares. Todas traziam refrigerante de cola desta vez. Droga, ainda não sei como abordar essas coisas, não posso ficar nessa de improvisar o tempo todo. Mas, não havia mais tempo. Enquanto os gêmeos estivessem aqui, ele só podia dizer que se tratava de abrir relações diplomáticas. Se as coisas não corressem bem, ele poderia abordar a ideia de fazer amigos como um tópico paralelo. Ou talvez pudesse moldar as coisas até chegar no ponto que desejava, ligando o desejo de aprofundar em relacionamentos com os elfos negros como parte da diplomacia de baixo nível. Bem, então, vamos prosseguir para o tópico principal. As elfas, que estavam bebendo suas bebidas como se fosse a última bebida de suas vidas, de repente pararam. Estabeleci uma nação chamada Reino Feiticeiro. Meu plano é ter várias raças vivendo em coexistência. Alguns humanos, dwarfs, goblins, orcs e lizardmen já se tornaram cidadãos de nossa nação. Mesmo que os elfos não aprovem esse tipo de reinado, quero iniciar relações diplomáticas com seu país, bem como relações comerciais. Como tal, desejo visitar sua nação. Vocês cooperariam conosco? Mesmo que fosse apenas uma desculpa agora, não era ruim ter relações diplomáticas e comerciais com o reino élfico. No entanto, havia um problema crítico. Ainz não poderia ir pessoalmente como emissário. Participar das relações exteriores de outro país e fazer um tratado para abrir relações diplomáticas era algo fora de suas capacidades. Embora tenha corrido bem com os dwarfs, ele duvidava que tivesse o mesmo sucesso novamente. Em vez disso, era mais provável que terminasse o oposto do que pretendia. Portanto, ele queria enviar pessoas aptas com diplomacia em seu lugar. Albedo era a melhor escolha, mas ele não queria atribuir nenhum trabalho adicional a ela, pois estava demasiadamente ocupada administrando os territórios que eram de propriedade de Reistize. Ela provavelmente diria eu dou conta se ele ordenasse, e de certo modo ela realmente conseguiria lidar com mais afazeres. Mas, isso denotaria muito mais esforço por parte dela, e Ainz queria manter a boa saúde mental de seus subordinados. Ainz ficaria extremamente feliz se a conversa rumasse para o tópico de fazer amizades em vez de dar voltas e voltas em torno de algo secundário. Ainz ou Gon-sama. O que exatamente essa cooperação implica? Ainz deu de ombros ligeiramente em sua resposta cautelosa. Primeiro, quero que me diga alguns detalhes. Além disso, pode me chamar apenas de Ainz, tudo bem. Responderemos tudo o que sabemos. Disse a elfa com um olhar determinado, mas rogo que nos perdoe por não podermos nos referir a vossa majestade assim. Aura, Mar e as empregadas ao redor delas as espiavam secretamente com expressões perplexas. Se as elfas o chamassem de Ainz, elas seriam informadas de que estavam sendo excessivamente íntimas e deveriam entender sua posição. Mas, se não o fizessem, seriam informadas, como ousam recusar a ordem de Ainz-sama. Elas provavelmente estavam se sentindo em conflito porque sabiam da reação que as aguardava. Ele não pretendia repreender as empregadas bisbilhoteiras. Não é como se elas estivessem fazendo isso por malícia ou simples curiosidade.
Ele sabia que qualquer uma daria tudo para poder estar de plantão ao lado dele durante essa conversa. Oh, que pena! Então, voltando ao assunto, como é o seu país? Como lidam com monstros vivendo naquela floresta? As elfas tinham expressões confusas, como se tivesse recebido uma pergunta incomum. Mesmo vivendo na floresta, nossas casas ficam no topo das árvores, porque no chão é perigoso. Construímos nossas casas transformando árvores usando magia druídica. As árvores adequadas para tal magia também são cultivadas usando meios mágicos. Nós as chamamos de árvores élficas. Pelo que acabara de descobrir, parecia que os elfos podiam mudar a forma das árvores usando a magia dos druidas. Como criar cavidades dentro das árvores ou moldar pontes entre as árvores. Uma aldeia de elfos era apenas um lugar onde dezenas dessas estruturas estavam amontoadas. Esse método de fazer coisas com árvores parecia estar no cerne da cultura élfica. Não apenas casas ou móveis, eles também podiam criar armas e armaduras. Era possível fazer com que as flechas de caça fossem duras como ferro. Ainz queria que demonstrassem essa magia, pois era algo inexistente em Yggdrasil. Elas ficaram surpresas com esse pedido pois, do ponto de vista delas, a árvore em que os gêmeos moravam era um exemplo perfeito de tal magia. Parecia que elas pensavam que era uma árvore élfica mutante, porque parecia diferente, que só poderia ser transformada por aqueles dois. Além disso, como essa magia só pode ser usada em árvores élficas, não funcionava com outras árvores. Como os elfos viviam em tais condições, monstros que eram bons em subir em árvores como cobras ou aranhas eram seus inimigos naturais. Embora fizessem uma vigília noturna, esses monstros tendiam a ser bons em ocultação, então havia vítimas de vez em quando. Por outro lado, dificilmente eram atacados por monstros que não podiam escalar. Parecia que a capital élfica, o único lugar que os elfos podiam chamar de cidade, pois não eram uma raça populosa, era o único assentamento que fora construído em um lugar sem cobertura de floresta, na margem de um lago em forma de meia-lua. Ou parecia. Foi adicionado porque essas elfas nunca visitaram a capital e só ouviram falar de terceiros. Eles puderam estabelecer a cidade em uma planície porque havia um monstro gigante no lago que capturava e comia qualquer monstro de grande porte que chegasse nas proximidades. Entendo, pensou Ainz. Como a magia druídica também poderia fornecer água, viver nas árvores era vantajoso para eles. Quanto aos monstros voadores, o dossel das árvores élficas atuava como um escudo, assim como uma camuflagem. Vivendo em tais circunstâncias, era natural que a maioria dos elfos ganhasse habilidades druídicas ou de rangers. Em outras palavras, eles não poderiam sobreviver sem desenvolver tais habilidades. Eu não sei como a seleção de profissões funciona nesse mundo, mas parece que sem profissões como a de fazendeiro, os elfos são mais propensos a serem melhores lutadores do que humanos. Ele continuou, indagando sobre a expectativa de vida e a população dos elfos. Evidentemente, elas não estavam tão preocupadas com quanto tempo viveriam, visto que não conheciam sua própria expectativa de vida. Parecia que os mais velhos tinham mais de 300 anos. A propósito, essas elfas nem sabiam sua própria idade. Era provável que não tivessem o conceito de aniversário. Talvez devido à longevidade, não davam à luz com tanta frequência como os humanos e, portanto, suas populações eram muito menores. No entanto, após considerar as diferenças culturais, Ainz concluiu que o número de filhos que tinham não era pequeno. Na lore de Yggdrasil, a expectativa de vida de um elfo era de 1000 anos. Eles envelhecem rapidamente nos primeiros 10 anos e depois nos últimos 10 anos. Era isso. Não me lembro bem dos detalhes exatos, mas acho que é algo assim. Ou me enganei? Além disso, se supostamente dão à luz uma vez a cada década, se considerarmos 200 anos como o início da idade adulta e 400 anos quando a infertilidade se instala, seria 20 filhos? Vou procurar saber mais depois. Então se eu fosse devolver vocês à sua antiga aldeia, para onde eu iria? As elfas trocaram olhares. É claro que não vão falar. Afinal, são informações importantes.
Depois de um tempo, uma das elfas perguntou hesitante. Perdão. Mas vamos ser mandadas para nossas casas. Como é? Percebendo sua estranha escolha de palavras, Ainz percebeu seu erro. Ah, é mesmo. Esqueci que sua aldeia foi atacada pela teocracia. Essas elfas não eram soldadas, apenas pessoas que viviam na aldeia que foram capturadas durante o ataque da teocracia. Do ponto de vista delas, seria doloroso voltar àquele lugar. Além disso, sua segurança não podia ser garantida. Vamos fazer assim. Em vez de devolver a sua aldeia, levaremos vocês para um lugar seguro. Tem algum lugar assim em mente? Uma aldeia com seus parentes ou, se não houver, que tal a capital? A capital. Por favor, nos perdoe. Não conhecemos nenhum outro lugar a não ser os arredores da nossa aldeia. Não consigo imaginar qual outro lugar possa ser. Essas elfas não estavam familiarizadas com o que rodeava sua aldeia, mas isso não era algo limitado a essas garotas. É o mesmo para os aldeões do reino ou do império. As pessoas nesse mundo geralmente viviam suas vidas inteiras em seu local de nascimento, especialmente se não fossem educados em alguma escola. Embora mal soubessem dos arredores, as outras cidades em seu país poderiam ser terras estrangeiras para eles. Enquanto ponderava, as elfas falaram novamente. Perdão, mas realmente vamos ter que sair daqui. Isso é o que eu planejei fazer. Se vamos nos envolver em diplomacia com o reino élfico, mantê-las poderia gerar insatisfação. Você entende, não é? Eu as mantive aqui até agora como medida provisória, mas será difícil continuar fazendo isso. Porém, quero que saibam que não sou cruel o suficiente para libertá-las em uma terra sob o controle da teocracia Slaane. É por isso que eu perguntei se conheciam algum local seguro. Embora Ainz não pretendesse ser o emissário, devolver essas três com segurança provavelmente ajudaria na diplomacia. Vendo que as elfas queriam dizer algo, Ainz perguntou. Qual o problema? É possível nos deixar continuar aqui? Ainz moveu seu olhar para as bebidas na frente das elfas. Não era possível que fosse apenas por isso, certo? Por quê? Eu posso entender se preferir não dizer, mas espero que diga se não for pedir demais. É que a elfa que os representava deu uma olhada rápida nos gêmeos. Aura, Mari. Parece que suas bebidas estão quase acabando. Por que não vão pegar um pouco mais? Beleza. Já entendi. Ainz-sama, vamos, Mari. Esplêndido. Ainz admirou o raciocínio rápido de Aura. Se estivesse no lugar de Aura, ele não teria entendido tão rapidamente a indireta de os deixarem a sós. Ou talvez seus sentidos de conversa de adultos tenham feito com que entendesse instantaneamente. Alguém poderia raciocinar que Aura era melhor que Albedo ou Demiurge na leitura subliminar. Ainz poderia imaginar Demiurge com um sorriso dizendo, então é sobre isso, Ainz-sama. Aqueles dois entenderiam o completo oposto de minhas intenções, às vezes parece que fazem de propósito. Calma aí, será que eles fazem de propósito? Aura arrastou o ainda confuso Mari pelos braços. Ainz falou depois que estavam distantes o suficiente. Pode dizer agora. Sim. A elfa respondeu, depois de confirmar que os gêmeos estavam longe o suficiente. A audição de elfos negros era melhor do que o de um humano e, por ser uma ranger, a de Aura era ainda mais aguçada nesse sentido. A elfa diante dele sussurrou seus dizeres com isso em mente, mas era altamente provável que Aura ainda pudesse ouvi-los. Já estamos acostumadas com nossa vida aqui, e não podemos voltar para nossa vida de antes. Esse lugar. A casa de Aura-sama e Mari-sama é um paraíso. Ainz inicialmente abaixou o seu volume para combinar com o da elfa, mas ele soltou sua voz habitual com a súbita surpresa. Por um momento pensou que estavam brincando, mas depois que viu as outras duas concordando seriamente, ele entendeu que diziam isso do fundo do coração. Primeiro, parecia que a qualidade da comida em Nazarick estava em um nível diferente. Normalmente, elfos comiam frutas,
carnes e vegetais assados ou fervidos. A quantidade de esmero que Nazarick colocava em cada refeição era completamente anormal. As elfas deram certeza de que não estavam confiantes de que poderiam se ajustar às suas vidas anteriores depois de se acostumarem com a comida daqui. A propósito, a pizza parecia ser o prato favorito delas. Entendo. A diplomacia culinária não parece uma má ideia. Ser capaz de ter acesso a uma cozinha tão requintada deve ser algo raro. Vocês são mesmo elfas ou são dwarfs disfarçados? As elfas também tinham outros motivos. Segurança. Mesmo que vivessem em um lugar moderadamente seguro como uma aldeia criada pela magia dos druidas, era impossível passar um ano sem que quaisquer baixas ocorressem devido aos monstros. Em contraste, pode-se dormir tranquilamente em Nazarick mesmo sem ter alguém para vigiar à noite. Elas disseram muitas coisas, mas se resumissem apenas a isso, então não havia necessidade de tirar os gêmeos daqui. Como Ainz pensou que deveria haver mais razões, ele acrescentou, e poder servir aqueles dois é algo que vocês gostam. Ah! Ainz assentiu com empatia. Aqueles dois eram de raça semelhante aos elfos e eram crianças fofas. Elas certamente ficaram inseguras a princípio, mas a personalidade de Aura e Mari provavelmente as conquistou. Mesmo Ainz selecionaria os gêmeos se lhe perguntassem qual dos guardiões do andar ele gostaria de servir. Mais precisamente, se alguém lhe perguntasse, ele provavelmente diria algo como, não posso escolher porque todos são maravilhosos. Mas se fosse para ser sincero, seriam aqueles dois. O próximo na fila seria Coquiltos. Ele realmente não queria servir aos outros. Mesmo assim, ele pensou que isso era algo que poderia ser dito na presença dos gêmeos. Embora achasse que elas tinham algo mais a dizer, parecia ser o fim da conversa. Para falar a verdade, não entendi foi nada. Porque eles não podiam ouvir isso. Havia algo na conversa anterior que as faria serem repreendidas pelos gêmeos. Bem, tanto faz. Muito bem. Então permito que continuem servindo Nazarick como tem feito até agora. Não havia razão para recusar seu desejo. As elfas pareciam felizes ao ouvir a resposta. Não parecia que estavam fingindo. Todavia, se estivermos falando sobre vínculo empregatício, precisaremos discutir primeiro salário e bem-estar. Vou mandar alguém investigar isso. Parecia que não entendiam o que Ainz estava falando, mas essa era uma questão importante para ele. Como essas elfas deveriam ser tratadas se tornaria um fator importante quando estabelecessem relações amistosas com os elfos negros do reino élfico. Eles poderiam dizer que depois de libertar as elfas da escravidão e cuidar delas, elas estavam apenas retribuindo o que haviam recebido. Mas, havia um limite para tais desculpas. Sua situação atual de trabalho não remunerado espelhava as práticas de uma empresa abusiva. Ele não queria que os elfos negros que poderiam visitá-los no futuro tivessem tal impressão. Nesse caso, ele usaria essas três para estabelecer o precedente de Nazarick como uma empresa ética. Ainz deu uma rápida olhada nas empregadas ao seu redor. Elas estavam colocando as mãos atrás das orelhas como se quisessem ouvi-los melhor enquanto tentavam fazer parecer que estavam descansando o queixo nas palmas das mãos. Elas não estavam nem um pouco preocupadas com sua cara de pau. Ainz não sentiu vontade de repreendê-las, pois achava que era apenas uma demonstração de lealdade, mas pelo menos queria que disfarçassem um pouco melhor. Eu deveria fazer um contrato com essas elfas o mais rápido possível. Além disso, devo tentar estender o tratamento da companhia ética dessas elfas para as empregadas regulares. Era algo que valia a tentativa, mas ele temia que as empregadas viciadas em trabalho dirigissem sua ira às elfas, que seriam a causa do aumento de seu tempo de lazer. Claro, ele não achava que iriam tão longe a ponto de matá-las, mas precisava ter cuidado se decidisse estender o tratamento às empregadas. Mudando de assunto, quero pedir a ajuda de vocês em nossa excursão ao seu país. Quero que hajam como guias, se possível. Claro, Aura e Mari também virão conosco. É só que não estamos familiarizados com a etiqueta élfica,
então ajudaria se atuassem como nossas mediadoras. As elfas se entreolharam e negaram. Perdoe-nos, mas não temos confiança em agir como guias. Quanto a ser mediadoras, embora tenhamos viajado pela nossa aldeia, também não temos confiança nas regras de etiqueta. É mesmo? Perdão. Não precisa se curvar. Seria incômodo visitar um lugar desconhecido sem um guia, mas não era como se ele tivesse certeza de que essas elfas poderiam ser úteis. Como pretendia ir para o desconhecido, seria melhor não as forçar a vir. Elas podem até acabar se tornando um fardo. Ainz olhou para trás e chamou Lumiere. Depois que ela aproximou o seu rosto, Ainz sussurrou mais perto e levantou sua xícara. Claro, o conteúdo do copo não foi tocado. Só para ter certeza, ele gesticulou na direção dos gêmeos com os olhos. Ele pensou que estava sendo um pouco obtuso, mas parecia que ela rapidamente entendeu e saiu com um simples com licença. E o que os elfos em sua maioria costumam pensar a respeito dos elfos negros. São seres esplêndidos. Ainz franziu suas sobrancelhas inexistentes, foi uma resposta um tanto suspeita. Ele ficaria feliz se essa realmente fosse a opinião geral a respeito, mas essa resposta parecia fora de lugar. Ainz imediatamente pensou no motivo. Estavam considerando Aura e Mari. Não é isso. Estou perguntando sobre as relações entre a raça dos elfos negros e sua raça. São seres esplêndidos. Não é possível. Estava fora de sua alçada fazer algo a respeito desse tipo de reverência. Depois de serem tratadas como subordinadas dos gêmeos por tanto tempo, elas não poderiam dizer algo como elfos negros são uma raça inferior. Pois se dissessem, isso sim seria assustador. Como mencionei antes, pretendo iniciar relações diplomáticas com o seu país. Também quero confiar isso aos gêmeos. É por isso que eu quero saber como os elfos em geral veem os elfos negros. Eu não quero que os pequenos sejam maltratados se a sociedade élfica tiver opiniões negativas a respeito deles. Então, eu preciso de uma resposta honesta. As elfas se entreolharam. Com toda a honestidade, senhor, como nossa aldeia não tinha elfos negros, os encontramos aqui pela primeira vez. É por isso que nunca tivemos qualquer prejulgamento deles. O máximo que sabemos é que migraram do norte para a Grande Floresta. Ouvimos falar de suas peles escuras por boatos e ficamos surpresas ao ver que era verdade. Não me lembro dos aldeões dizendo nada negativo sobre os elfos negros, mas peço que tenha em mente que isso era algo de nossa aldeia. Parecia que não mais estavam tentando bajulá-lo ou enganá-lo. Então essas jovens elfas, talvez chamá-las de jovens fosse um pouco exagerado, não tinham nenhuma opinião ruim sobre os elfos negros. Mesmo sendo uma minoria, não parecia que eram perseguidos. Talvez fosse porque os elfos não tinham espaço para tais coisas quando estavam sendo ameaçados por uma força externa, a teocracia. Ou talvez a floresta fosse apenas um lugar difícil de se viver. A propósito, e sobre os undeads? Inimigos que mancham a floresta. Seres nojentos. No entanto, raramente encontramos algum. Sim. Respostas imediatas. Enquanto se perguntava o porquê ignoraram solenemente os sentimentos do mestre dos gêmeos, Ainz optou por não dizer nada. Ele pediu que falassem com honestidade, mas isso era honesto demais. Essas garotas eram do tipo que seriam demitidas porque realmente acreditavam nas palavras do seu quando pediam para serem informais. Agora, com suas dúvidas sanadas, ele estava certo de que não poderia ser o emissário. Talvez isso fosse melhor assim. Era uma ótima desculpa para se dar. Certamente não era porque Ainz não era talentoso o suficiente. Só restava tomar as medidas corretas na ordem certa, enviar diplomatas, iniciar relações diplomáticas e depois seguir para o reino élfico. Mas não temos esses diplomatas. O fato de não podermos confiar nos humanos encarregados dos assuntos internos é um ponto fraco. Ou talvez haja alguns e eu simplesmente não sei. Nesse caso, que tal pedir a Albedo para despachar aventureiros? Não, esse sistema ainda é bem imaturo,
ou talvez eu esteja errado. Afinal, é de mim que estamos falando. Se ele informasse Albedo, ela provavelmente diria que os aventureiros funcionariam muito bem. Mas todo o X da questão é a falta de tempo. Devido às hostilidades com a teocracia, o reino élfico foi praticamente encurralado. E era assim desde de muito antes dessas elfas serem capturadas. Se as coisas corressem mal, era perfeitamente possível que o reino élfico fosse destruído em breve. O colapso do reino élfico não seria um revés para Ainz, até porque seria muito mais eficaz estabelecer relações diplomáticas se o reino feiticeiro pudesse oferecer sua ajuda nesse cenário. Então, seria melhor se eles apenas esperassem o colapso. Talvez não dessa vez. Eles não tinham o luxo de observar a situação de braços cruzados, especialmente porque valorizava muito a raridade das vidas dos elfos negros. Talvez eu deva enviar os dois na frente. Não posso fazer isso. Não me sinto confortável deixando que saiam sozinhos em um lugar desconhecido. Eu mais do que ninguém sei que são muito mais do que crianças, são NPCs de nível 100. Mas acho que o melhor a ser feito é simplesmente ignorar esses assuntos de relações internacionais e focar em conseguir amigos para eles. Isso só vai dar certo se eu for junto. Ele não planejava enfrentar a teocracia e salvar o país élfico neste momento. Mais precisamente, Ainz não queria transformar a teocracia em inimiga do reino feiticeiro devido à sua total falta de tato político. Ele queria saber as opiniões de Albedo e Demiurge, mas temia que pudessem descobrir que ele não passava de um impostor. Se não prestasse total atenção a cada palavra dita, suas declarações vagas poderiam acabar sendo levadas a sério e causar danos a Nazarick no futuro. Não seria uma má ideia dizer para evacuarem apenas os elfos negros depois de visitar o país dos elfos. Nesse caso, há necessidade de levar alguém além dos gêmeos. Caso decidisse levar alguém junto, era melhor levar guardas furtivos como ranzos em vez de liderar algo como um exército. Como aquela vez no reino do Arf. Entendi tudo. Ainz olhou para as três. Elas estariam na mesma posição daquele Lizardman. Há algum problema? Não, só estou falando comigo mesmo. Ele poderia levar uma das três, deixando as outras duas aqui. Enquanto ele as mantivesse como reféns, a elfa acompanhante provavelmente não faria nada que fosse negativo para Ainz. Nada mal. Mesmo que entendessem que estavam sendo mantidas reféns, ele poderia insistir que não era o caso. Ainz olhou para os gêmeos. Eles imediatamente entenderam suas intenções. Aura, Mari e Lumiere voltaram para a mesa. A propósito, que tipo de presentes faria os elfos felizes? Coisas como ouro e pedras preciosas. Nosso povo não usa moedas de metal, então acho que o ouro não funcionaria. Acho que nossa aldeia ficaria mais feliz com a comida e talvez ervas raras. Pequenos arranhões e afins podem ser curados por magia, mas venenos e doenças precisam de um druida talentoso para curar. Portanto, pacotes de ervas são altamente valorizados. Não precisamos de roupas, já que também as fazemos das árvores élficas. Casas, flechas, e até roupas. Parece que a magia druídica dos elfos é muito conveniente. Você não pôde fazer isso, certo, Mari? Não. Eu não posso usar tal magia. Talvez esse tipo peculiar de magia druídica em si fosse o símbolo do progresso dos elfos. Ele queria essas técnicas se possível, mas dificilmente os habitantes de Nazarick seriam capazes de usá-las. Isso só reafirmou que a necessidade de que fazer os seres desse mundo se prostrarem diante de Nazarick e trazê-los sob seu reinado seria o principal fator que poderia inclinar a balança da vitória em uma hipotética guerra de guildas. Mas eu devo supor que havia guildas, aquelas que foram teletransportadas no passado que já fizeram isso. Eu deveria dizer a Albedo e fazer com que ela repense nossa estratégia nacional de guerra. Era lógico que se alguém como Ainz pudesse pensar nisso, outros jogadores também poderiam. Só idiotas pensariam em si mesmos como alguém especial.
Talvez fosse uma boa ideia transportar grandes quantidades de comida pelo gate ao chegar às aldeias élficas, tornando-os mais amigáveis ao reino feiticeiro. Ele lembrava-se bem da eficácia que teve no reino do Arf. Tudo daria certo, contanto que pudesse replicar o que conseguiu fazer lá e improvisar conforme necessário. Eu sempre procuro uma oportunidade de fugir daqui, não é? A melhor maneira de chegar é primeiro encontrar o Lago Crescente, visitar a capital real que se dizia estar em sua costa para coletar informações e depois ir para a aldeia dos Elfos Negros. A gente vai para uma aldeia de Elfos Negros. Aura parecia querer dizer algo mais, mas não quis perguntar em detalhes na frente das três. Se possível, Ainz não pretendia dizer que iriam para lá apenas para que fizessem amigos. Ele queria que fosse algo natural, não uma obrigação. Correto. Esse é o plano. E vou precisar da sua ajuda. Ele deliberadamente ignorou o comportamento de Aura, mas ainda recebeu um par de afirmações energéticas em troca. O que farei depois? Persuasão. Não posso dar a mesma desculpa que usei para a expedição ao reino do Arf. Ele não estava confiante em resolver esse problema, mas precisava fazer alguma coisa para trazer o conceito de férias remuneradas para Nazarick. Nesse ponto, como se esperasse a conversa terminar, os pratos foram trazidos. Bem, aproveitem o banquete. Com Ainz encorajando-as, as elfas comeram sem se refriarem.